casal de idosos que foi encontrado morto numa casa na área central, no Centro Velho de Londrina. Os dois já estavam esqueléticos, ou seja, há muito tempo estavam mortos dentro dessa casa. A pergunta é, ninguém percebeu antes? Os familiares não notaram que esse casal de idosos não ligava, não respondia, não fazia nada? A casa não tinha a porta arrombada, não tinha nada revirado. Então tudo ainda é um grande mistério. Eu vou conversar com o Wesley, nessas imagens aéreas a gente consegue ter uma dimensão da casa, tá? Polícia no local, polícia científica, Instituto Médico Legal. E o Wesley Lemos está lá na porta da casa agora para nos ajudar a entender. E foi por conta de um problema no portão eletrônico que os vizinhos tiveram uma desconfiança de que algo errado estava acontecendo, né, Wesley? E eu conversei agora há pouco, Parra, com o homem, o vizinho que entrou na casa e encontrou os corpos. Então daqui a pouco aqui na tela do Balanço Geral teremos o relato desse homem, a cena que ele encontrou e realmente ele ficou chocado com tudo que viu. Afinal é o vizinho que sabia que esse casal estava desaparecido, sumido há muito tempo e quando entrou na casa encontrou os corpos. Estou aqui em frente à residência, uma residência grande, né, Parra? Nós percebemos que a casa fica bem aos fundos do terreno, aqui na frente um grande gramado, um jardim muito bonito, inclusive os vizinhos disseram que esse jardim sempre foi muito bem cuidado por esse casal. Mas, no entanto, você consegue perceber que a grama já está um pouco alta. Outro detalhe que o vizinho traz também na entrevista é em relação à árvore, Parra. Você percebe que tem uma árvore em frente à casa. Segundo ele, essa árvore era sempre bem cortada, ou seja, aqui redondinha, tudo certinho e também já está em uma situação que não era comum aqui nesta rua, é a Rua Paranapanema, estamos bem perto da Rua Bahia. Esse casal sumiu, os vizinhos não sabiam onde o casal estava, né? Já que há cerca de 6 meses na conta deles, mas claro que pode ser um tempo um pouco menor também, os vizinhos não têm essa certeza, o casal não foi mais visto. E ontem, no sábado, Parra, algo chamou a atenção da vizinhança. Esse portão estava aberto. Como você consegue perceber também, a casa tem aqui, ó, uma cerca elétrica até boa, ou seja, era bem difícil entrar no terreno, mas esse portão amanheceu aberto. E seria um problema aqui no motor, no portão eletrônico, uma pane na energia elétrica e o motor acabou abrindo o portão, essa é a suspeita da polícia. Esses vizinhos entraram e encontraram o casal morto. O homem estava na cama e a mulher perto da suíte ali do quarto. Então os dois estavam mortos aqui dentro dessa casa na região central de Londrina, Parra. Você falou, Wesley, de Rua Paranapanema. Situa para o pessoal que está em casa poder entender que região da cidade que você está, Wesley. Ao lado da Rua Bahia, viu, Parra? Aqui é a Rua Bahia, ó. Você vai perceber a esquina ali, ó, onde está aquela moto, é a Rua Bahia. Nós estamos bem aqui no centrão de Londrina. Ali perto é a Rua Guaporé, ou seja, como você disse, é o Centro Velho, né, que tem diversas casas, moradores antigos. Esse vizinho que conversou comigo mora aqui já há 6 anos. E ele disse que quando ele se mudou, o casal aqui de idosos já morava aqui há algum tempo. Então ele não sabe precisar há quanto tempo esse casal mora aqui. Agora, só pra gente ter uma ideia rapidinho, é uma rua que tem um certo movimento de veículos, porque é o centro da cidade. E aqui, ó, passam carros a todo momento na Rua Bahia, também aqui na própria Rua Paranapanema também passam carros, que tem até sentido único aqui nesse trecho. Tem algumas empresas ali ao outro lado da rua e tem algumas casas. Algo que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem, Parra, é que a casa fica bem aos fundos, né? E você consegue perceber que é uma casa bem fechada, né? Olha só, o portão lá é bem fechado, né? Ali tem a porta, enfim, as janelas. E infelizmente, então, os vizinhos não perceberam que esse casal estava sem vida dentro da residência. Eles contaram o que pra você, Wesley? Porque, por exemplo, se você falou pra mim, ligando os pontos do que o Wesley falou, tá? Que a grama era cortada, que a árvore era bem aparada. Imagino que eram vizinhos que saíam com frequência para varrer uma folha, para ir no mercado, para ir numa padaria, sei lá, para poder dar respirada do lado de fora. Então não são semanas, são meses que não perceberam que esses vizinhos estavam ali. Desconfiaram o quê, Wesley? Que de repente eles tivessem viajado? Tivessem ido para algum outro canto? O que eles contaram para você aí, Wesley?
Essa é a principal suspeita dos vizinhos, né? Ou seja, era a principal suspeita. Esse casal sempre passava aqui pela rua, viu? Para ir à padaria, para ir ao mercado. Costumava até andar a pé aqui pelo bairro, mas era um casal muito reservado. Apenas bom dia, boa tarde, né? Não esticava a conversa. No entanto, que esse vizinho nem sabe o nome do casal. Ele disse, olha, eu não sei o nome deles. Só conhecia como casal de japoneses. Exatamente, é um casal oriental. Então, os vizinhos acreditavam que esse casal poderia ter retornado ao Japão, que esse casal poderia não estar mais morando por aqui. Inclusive, né, o que o vizinho diz é que o homem não falava muito bem português, a esposa dele já falava um pouco melhor, ela se comunicava um pouco melhor na padaria, no mercado, assim por diante. Então o casal morava por aqui, japoneses, e assim, né, Parra, quando a vizinhança percebeu que esse casal não estava mais por aqui, começou a rolar um boato aqui entre os vizinhos. Ah, devem ter voltado para o Japão, ou estão viajando, foram visitar a família, algo nesse sentido, mas infelizmente o final foi trágico aqui na região central da cidade. Que coisa, hein? E assim, Wesley, outra coisa que chama a atenção é que no Instituto Médico Legal tem poucas informações. Por exemplo, de um familiar ir procurar, de alguém lá falar para fazer reconhecimento de corpo. Inclusive vão ter trabalho para fazer o reconhecimento dos corpos, porque eles estavam já em estado esquelético. É isso, né, Wesley? É isso, Parra. Infelizmente, né, um estado ali de decomposição devido ao tempo. O perito não soube precisar aqui no local há quanto tempo esse casal morreu, então esse trabalho será feito por parte da necropsia no Instituto Médico Legal de Londrina. Agora os vizinhos aqui também relataram, Parra, nós conversamos aqui com várias pessoas que era um casal que não recebia muitas visitas. Ou seja, eles não sabem se os filhos moram aqui na cidade, se esse casal tem filhos, se tem parentes, algo nesse sentido. Só sabem que é um casal que frequentou o Japão por algum tempo. Então existe essa suspeita também que talvez os familiares estejam ao outro lado do mundo, não estejam aqui em Londrina. E claro que essa informação, né? Então o casal foi encontrado, foi levado até o IML, os corpos, mas agora o contato com a família vai ser uma dificuldade. A mulher, Parra, segundo a Polícia Militar, já foi identificada, 77 anos. O nome não foi divulgado. O homem ainda sem identificação. Então, por meio dessa identificação da mulher, com os documentos, será possível ver um banco de dados ali por parte da polícia para tentar encontrar alguém conhecido, algum familiar deste casal. A casa, neste momento, está fechada, né? A polícia fechou aqui o portão, até para garantir a segurança desse local. Você consegue perceber que é um portão que tem alambrado aqui, olha só, tem uma rede aqui, né? Ou seja, até para segurar animais, né? Geralmente tem. Tem aqui uma tela e do outro lado também, né, Parra, tem a cerca de segurança em cima aqui do portão, então é muito difícil alguém entrar aqui. Eles até tinham uma suspeita que algo poderia acontecer, mas como queria entrar, né? Chegavam aqui no interfone, olha só, apertavam o interfone aqui e ninguém atende, né, Parra? Infelizmente o casal já estava sem vida. O grande mistério é pelo seguinte, uma casa muito bem cercada, como o Wesley mostrou. Tem um portão alto, tem cerca elétrica, não tem sinal de arrombamento, a porta não estava arrombada. Cadê a imagem do drone para mim? Quero o drone e essa aqui, viu, Diegão? Se puder colocar as duas uma do lado da outra, que é o Lucas de Jesus mostrando. Não tem sinal de arrombamento, não tem porta arrebentada, não tem nada. Agora eu fico me perguntando o seguinte. Ali, ó, essa é a imagem do drone que a gente vê. Foi o Leandro que fez o drone aqui, ô Luciano? O Leandro Piva fez as imagens do drone no final de semana. Não é que você tem lá, sei lá, você mora no Japão, seus pais moram aqui. Os netos moram no Japão, os avós moram aqui. Vai ficar semanas, meses sem dar notícia? Ninguém pergunta. Os dois eram muito reclusos. Os vizinhos falavam, saíam pouco, conversavam pouco. O pessoal oriental, ainda mais os mais antigos, são assim. É uma característica deles, tá? Não é defeito, é uma característica deles. São mais fechados. Não conversam com todo mundo. Ainda mais pela dificuldade que ele tinha em falar o português. Mas ninguém ligou, sabe? Ninguém percebeu que os dois não estavam mais dando notícia. Muito estranha essa história, muito estranha. Daqui a pouco o Wesley vai voltar trazendo a entrevista com o vizinho. Ele que infelizmente encontrou os corpos e chamou a polícia. Já trago para você, viu? E tem também a câmera de segurança que mostra a movimentação. O casal de idosos que foi encontrado morto numa casa na área central, no Centro Velho de Londrina. Os dois já estavam esqueléticos, ou seja, há muito tempo estavam mortos dentro dessa casa. A pergunta é, ninguém percebeu antes? Os familiares não notaram que esse casal de idosos não ligava, não respondia, não fazia nada?
A casa não tinha porta arrombada, não tinha nada revirado. Então tudo ainda é um grande mistério. Eu vou conversar com o Wesley, nessas imagens aéreas a gente consegue ter uma dimensão da casa, tá? Polícia no local, polícia científica, Instituto Médico Legal. E o Wesley Lemos está lá na porta da casa agora para nos ajudar a entender. E foi por conta de um problema no portão eletrônico que os vizinhos tiveram uma desconfiança de que algo errado estava acontecendo, né, Wesley? E eu conversei agora há pouco, Parra, com o homem, o vizinho que entrou na casa e encontrou os corpos. Então daqui a pouco aqui na tela do Balanço Geral teremos o relato desse homem, a cena que ele encontrou e realmente ele ficou chocado com tudo que viu. Afinal é o vizinho que sabia que esse casal estava desaparecido, sumido há muito tempo e quando entrou na casa encontrou os corpos. Estou aqui em frente à residência, uma residência grande, né, Parra? Nós percebemos que a casa fica bem aos fundos do terreno, aqui na frente um grande gramado, um jardim muito bonito, inclusive os vizinhos disseram que esse jardim sempre foi muito bem cuidado por esse casal. Mas, no entanto, você consegue perceber que a grama já está um pouco alta. Outro detalhe que o vizinho traz também na entrevista é em relação à árvore, Parra. Você percebe que aqui tem uma árvore em frente à casa. Segundo ele, essa árvore era sempre bem cortada, ou seja, aqui redondinha, tudo certinho e também já está em uma situação que não era comum aqui nesta rua, é a Rua Paranapanema, estamos bem perto da Rua Bahia. Esse casal sumiu, os vizinhos não sabiam onde o casal estava, né? Já que há cerca de 6 meses na conta deles, mas claro que pode ser um tempo um pouco menor também, os vizinhos não têm essa certeza, o casal não foi mais visto. E ontem, no sábado, Parra, algo chamou a atenção da vizinhança. Esse portão estava aberto. Como você consegue perceber também, a casa tem aqui, ó, uma cerca elétrica até boa, ou seja, era bem difícil entrar no terreno, mas esse portão amanheceu aberto. E seria um problema aqui no motor, no portão eletrônico, uma pane na energia elétrica e o motor acabou abrindo o portão, essa é a suspeita da polícia. Esses vizinhos entraram e encontraram o casal morto. O homem estava na cama e a mulher perto da suíte ali do quarto. Então os dois estavam mortos aqui dentro dessa casa na região central de Londrina, Parra. Você falou, Wesley, de Rua Paranapanema. Situa para o pessoal que está em casa poder entender que região da cidade que você está, Wesley. Ao lado da Rua Bahia, viu, Parra? Aqui é a Rua Bahia, ó. Você vai perceber a esquina ali, ó, onde está aquela moto, é a Rua Bahia. Nós estamos bem aqui no centrão de Londrina. Ali perto é a Rua Guaporé, ou seja, como você disse, é o centro velho, né, que tem diversas casas, moradores antigos. Esse vizinho que conversou comigo mora aqui já há 6 anos. E ele disse que quando ele se mudou, o casal aqui de idosos já morava aqui há algum tempo. Então ele não sabe precisar há quanto tempo esse casal mora aqui. Agora, só pra gente ter uma ideia rapidinho, é uma rua que tem um certo movimento de veículos, porque é o centro da cidade e aqui, ó, passam carros a todo momento na Rua Bahia, também aqui na própria Rua Paranapanema também passam carros, que tem até sentido único aqui nesse trecho, tem algumas empresas ali ao outro lado da rua e tem algumas casas. Algo que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem, Parra, é que a casa fica bem aos fundos, né, e você consegue perceber que é uma casa bem fechada, né, olha só, o portão lá é bem fechado, né, ali tem a porta, enfim, as janelas e infelizmente então os vizinhos não perceberam que esse casal estava sem vida dentro da residência. Eles contaram o que pra você, Wesley? Porque, por exemplo, se você falou pra mim, ligando os pontos do que o Wesley falou, tá? Que a grama era cortada, que a árvore era bem aparada, imagino que eram vizinhos que saíam com frequência pra varrer uma folha, pra ir no mercado, pra ir numa padaria, sei lá, pra poder dar respirada do lado de fora. Então não são semanas, são meses que não perceberam que esses vizinhos estavam ali. Desconfiaram o quê, Wesley? Que de repente eles tivessem viajado? Tivessem ido para algum outro canto? O que eles contaram para você aí, Wesley? Essa é a principal suspeita dos vizinhos, né? Ou seja, era a principal suspeita. Esse casal sempre passava aqui pela rua, viu? Para ir à padaria, para ir ao mercado. Costumava até andar a pé aqui pelo bairro, mas era um casal muito reservado. Apenas bom dia, boa tarde, né? Não esticava a conversa. No entanto, que esse vizinho nem sabe o nome do casal. Ele disse, olha, eu não sei o nome deles. Só conhecia como um casal de japoneses. Exatamente, é um casal oriental. Então, os vizinhos acreditavam que esse casal poderia ter retornado ao Japão.
que esse casal poderia não estar mais morando por aqui. Inclusive, né, o que o vizinho diz é que o homem não falava muito bem português, a esposa dele já falava um pouco melhor, ela se comunicava um pouco melhor na padaria, no mercado, assim por diante. Então o casal morava por aqui, japoneses, e assim, né, Parra, quando a vizinhança percebeu que esse casal não estava mais por aqui, começou a rolar um boato aqui entre os vizinhos. Devem ter voltado para o Japão, ou estão viajando, foram visitar a família, algo nesse sentido, mas infelizmente o final foi trágico aqui na região central da cidade. Que coisa, hein? E assim, Wesley, outra coisa que chama a atenção é que no Instituto Médico Legal tem poucas informações. Por exemplo, de um familiar ir procurar, de alguém lá falar para fazer reconhecimento de corpo. Inclusive vão ter trabalho para fazer o reconhecimento dos corpos, porque eles estavam já em estado esquelético. É isso, né, Wesley? É isso, Parra. Infelizmente, né, um estado ali de decomposição devido ao tempo. O perito não soube precisar aqui no local há quanto tempo esse casal morreu, então esse trabalho será feito por parte da necropsia no Instituto Médico Legal de Londrina. Agora os vizinhos aqui também relataram, Parra, nós conversamos aqui com várias pessoas, que era um casal que não recebia muitas visitas. Ou seja, eles não sabem se os filhos moram aqui na cidade, se esse casal tem filhos, se tem parentes, algo nesse sentido. Só sabem que é um casal que frequentou o Japão por algum tempo, então existe essa suspeita também que talvez os familiares estejam ao outro lado do mundo, não estejam aqui em Londrina. E claro que essa informação, né, então o casal foi encontrado, foi levado até o IML, os corpos, mas agora o contato com a família vai ser uma dificuldade. A mulher, Parra, segundo a Polícia Militar, já foi identificada, 77 anos. O nome não foi divulgado. O homem ainda sem identificação. Então, por meio dessa identificação da mulher, com os documentos, será possível ver um banco de dados ali por parte da polícia para tentar encontrar alguém conhecido, algum familiar deste casal. A casa, neste momento, está fechada, né? A polícia fechou aqui o portão, até para garantir a segurança desse local. Você consegue perceber que é um portão que tem alambrado aqui, olha só, tem uma rede aqui, né? Ou seja, até para segurar animais, né? Geralmente tem. Tem aqui uma tela e do outro lado também, né, Parra, tem a cerca de segurança em cima aqui do portão, então é muito difícil alguém entrar aqui. Eles até tinham uma suspeita que algo poderia acontecer, mas como queria entrar, né? Chegavam aqui no interfone, olha só, apertavam o interfone aqui e ninguém atende, né, Parra? Infelizmente o casal já estava sem vida. O grande mistério é pelo seguinte, uma casa muito bem cercada, como o Wesley mostrou. Tem um portão alto, tem cerca elétrica, não tem sinal de arrombamento, a porta não estava arrombada. Cadê a imagem do drone para mim? Quero o drone e essa aqui, viu, Diegão? Se puder colocar as duas uma do lado da outra, que é o Lucas de Jesus mostrando. Não tem sinal de arrombamento, não tem porta arrebentada, não tem nada. Agora eu fico me perguntando o seguinte. Ali, ó, essa é a imagem do drone que a gente vê. Foi o Leandro que fez o drone aqui, ô Luciano? O Leandro Piva fez as imagens do drone no final de semana. Não é que você tem lá, sei lá, você mora no Japão, seus pais moram aqui. Os netos moram no Japão, os avós moram aqui. Vai ficar semanas, meses sem dar notícia? Ninguém pergunta. Os dois eram muito reclusos. Os vizinhos falavam, saíam pouco, conversavam pouco. O pessoal oriental, ainda mais os mais antigos, são assim. É uma característica deles, tá? Não é defeito, é uma característica deles. São mais fechados. Não conversam com todo mundo. Ainda mais pela dificuldade que ele tinha em falar o português. Mas ninguém ligou, sabe? Ninguém percebeu que os dois não estavam mais dando notícia. Muito estranha essa história, muito estranha. Daqui a pouco o Wesley vai voltar trazendo a entrevista com o vizinho. Ele que infelizmente encontrou os corpos e chamou a polícia. Já trago para você, viu? E tem também a câmera de segurança que mostra a movimentação. Olha, a imagem aí mostra do alto a casa, é um terreno muito grande, viu? É um terreno muito grande. Tá aqui a viatura da PM, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal que foi para fazer a retirada dos corpos. Uma casa muito ajeitada, bem cercada, ó, muro alto, cerca elétrica, um jardim muito bem cuidado. E o Wesley contou o detalhe do portão. Quando o vizinho percebe que o portão tá aberto, ele falou, mas peraí, faz tempo que eles não aparecem aqui, o portão tá aberto, alguma coisa de errado tá acontecendo. E ele entrou para ver e infelizmente encontrou o pior, Wesley.
E vai trazer mais detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Conversou comigo, tem todos os detalhes em entrevista que eu fiz com ele agora há pouco e vocês vão assistir aqui na tela do BG. Antes, Parra, eu quero trazer um detalhe para vocês, que a casa aqui tem câmera de segurança, viu? Olha só, além aqui do portão, que tem cerca elétrica, enfim, tem câmera de segurança. Mas, claro, vocês sabem, né? O DVR, que é o aparelho ali que guardam as imagens, pode ser que não esteja funcionando por tanto tempo. Porém, a Polícia Civil também vai analisar essa situação. Afinal, Parra, 2 pessoas encontradas mortas dentro da casa, a suspeita da polícia é que elas morreram no mesmo dia. Porque se um morre e o outro fica vivo, vai chamar socorro, vai chamar alguém para ajudar. Então, se as 2 pessoas foram encontradas sem vida, provavelmente morreram na mesma hora. Agora, o detalhe, aconteceu um crime ou não? É o que a polícia está apurando e também a repórter Bárbara Botelho, que esteve aqui no plantão da RIC TV no sábado à noite, acompanhou toda a movimentação e traz os detalhes agora na reportagem completa aqui na tela do Balanço Geral. A casa estava intacta, sem sinal de arrombamento ou qualquer tipo de ataque. À primeira vista, tudo normal, se não fosse pela cena que viria na sequência. Depois de um pico de energia no último final de semana, o portão da casa amanheceu destravado e apitando. O vizinho estranhou e achou melhor conferir se estava tudo bem. Quando entrou na casa, encontrou os corpos. O homem estava em cima da cama, já a mulher foi encontrada no chão do banheiro. Eles acabaram sentindo também um cheiro diferente, na verdade um odor, e acabaram sendo familiares que vieram aqui, uma cunhada veio e acabou confirmando que o casal estava em óbito. Sem filhos, com pouco contato familiar e um pouco reclusos, o casal teve o seu sumiço despercebido pelos vizinhos, que imaginaram que os dois poderiam estar em uma viagem. É um casal de idosos, né? Ele é japonês mesmo, né? Ela é descendente de japonês, voltado do Japão. E os vizinhos perceberam que já faz um tempo que estavam sem fazer contato com os demais vizinhos aqui. Mas o pessoal não tinha muito contato com eles, então acabou não percebendo lá nenhuma coisa estranha. Agora, a polícia trabalha para descobrir a causa da morte dos idosos. A posição que os cadáveres estão no quarto do casal não indica por hora também nenhuma questão de violência. Os corpos precisam ir agora e caminhar ao IML, onde o médico legista, no exame de necropsia, pode apontar a causa da morte, se for possível. Depende, pode ser até que sejam casos naturais. Mas se não apontar nenhuma violência, né, vai ser descartado algum crime de homicídio aí, ou de um latrocínio nesse fato. Porque não foi, a casa está intacta, notebook está em cima da rack, né, ou seja, objetos de valores na residência estão lá intactos, ninguém furtou nada, pelo menos não é possível numa análise preliminar observar algum furto. Então, eu recebi mensagem no WhatsApp agora de uma telespectadora, não vou preservar o seu nome, dizendo que passou por lá e viu gente na casa. Se era alguém na casa, por exemplo, para cometer um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, os corpos não estariam no estado em que eles estavam. Mas, ao mesmo tempo, se fosse para roubar alguma coisa da casa, a casa estaria revirada. E não foi o que o delegado encontrou. Ele falou, inclusive, tinha um notebook em cima da mesa. Então, se alguém... Estou supondo, tá? Estou supondo. Se alguém entra para cometer um furto na casa, um roubo contra o casal de idosos, ele vai levar o que tem de valor. Não vai deixar para trás um notebook. Mas a informação sua é importante. É estritamente necessário que você fale com o delegado. Ó, vi uma pessoa assim assado na casa, achei muito estranho. Que dia que foi? Foi tal dia? A polícia pega câmeras de segurança e consegue ver. O Wesley conversou agora há pouco com um vizinho, ele que infelizmente encontrou os corpos. E você bem destacou, Wesley, é um bairro antigo, são casas mais antigas, né? As pessoas moram há bastante tempo por aí, é um bairro tranquilo, Wesley. O bairro considerado tranquilo, região central da cidade, né, que as pessoas têm tranquilidade. É um local também, infelizmente, que tem pessoas em situação de rua, usuários de drogas, como toda a região central da cidade. Mas os vizinhos disseram que não viram nenhuma movimentação estranha na casa. No entanto, quando encontraram os corpos, todos ficaram com muito medo, com a sensação de insegurança. Todos querem saber o que de fato aconteceu e claro que a necropsia do ML pode ser essa resposta. A Polícia Civil também aguarda por denúncias. E foi dessa forma, viu, Parra? O portão aqui, ó, abriu de uma forma misteriosa. Teria sido um problema no motor. A um pico de energia o portão abriu. Pelo menos essa é a suspeita por parte da polícia. Ninguém sabe como o portão ficou aberto. Os vizinhos acharam estranho, passaram horas no sábado com o portão aberto, resolveram entrar. Afinal, o casal não estava por aqui. A suspeita era que o casal teria voltado para o Japão. Como será que está a casa? Será que alguém entrou para roubar?
Essa era a resposta que os vizinhos procuravam, mas encontraram aqui dentro algo misterioso. Os dois estavam mortos, como explica agora o Oswaldo de Souza, vizinho que entrou na casa e encontrou os corpos do casal. Vamos ouvi-lo. Eu e o outro rapaz ali na frente que entramos na hora ali, porque nós vimos o portão aberto, o rapaz ali atravessou a rua sábado de manhã e veio e falou, você viu que o portão ali está aberto? Aí nós fomos lá e olhamos o portão, estava aberto. Aí eu subi e falei pro cara da frente ali, que eu encontrei ele no mercado, e falei para ele, ó, você já viu o portão lá, tá aberto? Ele, tá aberto, aí ele veio ver. Eu mostrei para ele, eu fui na feira e voltei, tá, ficou nisso. Aí à tarde, ele veio aqui, conversou com a minha esposa e falou que ia entrar lá dentro. Eu estava ali dentro, eu vim. Aí nós entramos lá e demos de cara com aquela cena horrível, né? Porque foi coisa feia. O que vocês encontraram? Assim, onde que eles estavam? Em qual parte da casa? O senhor estava em cima da cama, atravessado, e ela no chão do banheiro. Banheiro no mesmo cômodo ou não? No mesmo, tudo junto ali. E foi o que nós vimos na hora. A casa estava bagunçada? O senhor sentiu assim algo fora do lugar ou não? Não. Só estava aberto, o portão estava aberto, a porta lá do fundo também não estava travada, né? Então nós entramos lá e vimos aquela cena. Infelizmente, assim, os corpos demonstravam que já há algum tempo eles estavam sem vida. A gente imagina, assim, de uns 6 meses para cá, se é 5, 4, 3, 2, 1, isso aí é a polícia que vai dizer do que morreram e quanto tempo faz, né, que já estavam lá. E nesse período todo, se o senhor nunca percebeu, por exemplo, alguém entrando na casa, alguma movimentação estranha? Não via ninguém aí, a não ser numa época que tinha gente que vinha limpar ali, os jardineiros que vinha podar árvore, podar grama, mas do resto não via ninguém não, era só os dois. Até quando eles sumiram, alguns falaram, foram para o Japão, foram para uma casa de idosa, mas já estava lá dentro. A grama ainda estava sendo podada nesse período? Sempre. Eles não deixavam crescer a árvore ali, sempre redondinha, bonitinha. Mas depois que eles, assim, desapareceram, sumiram, vocês não viram mais, daí a grama também não foi mais podada? Também nada, aí não apareceu mais ninguém. O senhor imagina o que pode ter acontecido? Passou algo pela cabeça do senhor ou até agora o senhor também está curioso? Ninguém tem opinião para dar assim. Tem várias opiniões, mas qual é a certa só a polícia que vai falar, né? Eu imagino que é uma cena que o senhor jamais vai esquecer. Muito feio, horrível. E o mau cheiro que estava naquela hora, coisa incrível, né? Que estranho, hein? Seu Oswaldo conta então pro Wesley que no mesmo quarto, o quarto tinha banheiro, como se fosse uma suíte, né? O corpo do homem atravessado na cama e o corpo da mulher caído no chão do banheiro. Os dois morreram no mesmo dia? Não sabemos. Um morre, o outro vai lá, entra num desespero, morre também. Se ela dá uma parada cardíaca, não sabemos. Tudo são hipóteses. Onde essa verdade vai vir à tona? Não sei nem se vai vir. Aí são 6 meses. 6 meses sem notícias para os corpos serem descobertos. Que coisa maluca. E não tem um familiar na história. Não tem um filho, um neto, um sobrinho, alguém que ligue e fala, vô, cadê? Ô pai, cadê? Cadê a notícia? Aconteceu alguma coisa? Muito estranha essa história, muito estranha. E também é uma dúvida do que vai acontecer com a casa a partir de agora. Né? A casa está vazia, uma casa bem cuidada. Se os familiares não foram nem em busca do corpo, imagina da casa. Grande mistério, tá? É um grande mistério.